Bom, hoje a gente vai falar da República Oligárquica, começando para explicar o que ela é, em resumo. O que é oligárquica? Oligarquia. Ele é usado por um grupo fechado, composto por elites, que tem um monopólio político de seus estados. Então, como a gente vai falar aqui da política do café com leite, oligarquia paulista, oligarquia mineira, café e leite. A partir de Prudente de Moraes, foi o primeiro presidente daqui da República Oligárquica, a política era pautada nos interesses oligárquicos, principalmente no paulista, porque o café levava a economia, digamos assim, do Brasil. E diferente dos últimos governos, os últimos governantes, ele não era militar, ele era foi o primeiro presidente civil. Esse período foi caracterizado pela urbanização tardia e desorganizada de São Paulo e Rio de Janeiro, e com isso deram alguns problemas mais pra frente. A industrialização marcou a movimentação da população do campo para as cidades, para os centros urbanos, do Sudeste principalmente, o êxodo rural, e a taxa de natalidade aumentou consideravelmente, resultando numa imensa reserva de mão de obra, o que desvalorizou os salários. E mesmo tendo essa modernização, esse avanço das máquinas, a população ainda sofria com as condições precárias de vida. E foi o principal contraste durante esse período da República, a condição precária de vida da população. Política oligárquica. Dentre as práticas políticas que se consolidaram o poder da oligarquia do período, podemos destacar o que eles tiveram que implantar para conseguir se manter no poder, para conseguir ter esse revezamento das oligarquias de São Paulo e de Minas. Primeiro, a política dos governadores. As oligarquias fizeram um acordo com o governo federal por troca de favores. As oligarquias apoiariam o governo que entrasse, um dos dois governos que entrasse, e assim o governo poderia aproveitar de sua ampla autonomia de poder, não teria reações, oposições. Aqui uma chargezinha, que inclusive está na apostila. Coronelismo era uma prática popular, prática de poder e controle exercidos pelos grandes proprietários rurais, denominados coronéis em suas regiões. Então, era uma figura importante e a quem as pessoas deviam favores. O cara tinha uma ampla região, que ele era dono, e lá ele colocava as pessoas. As pessoas trabalhavam para ele nos campos, as cidades eram praticamente deles, eles tinham muitas terras, eles eram influentes nesses locais por seu poderio econômico e quantidade de terras. Nisso, eles transformavam essas terras em um curral eleitoral e, por meio do voto de cabresto, eles desenvolviam a economia dos favores. Então, eles apoiavam uma pessoa para ser presidente e todas essas pessoas que deviam favores a ele teriam que votar em quem ele indicasse. Que, como a gente pode ver aqui na charge, o coronel levando o eleitor para votar com um cabresto. Isso aqui, que leva burro, cavalo, chama cabresto. Eles obrigavam as pessoas a votar no candidato deles. E reagiam com violência quem não fazia isso ou quem não votava em ninguém. O que facilitava o voto de cabresto era que o voto era aberto. Então, os jagunços do coronel ficavam lá para verificar se a vontade dele ia ser feita. Política do café com leite. Aqui nós temos uma gangorrinha simulando a troca de poder deles, a troca de presidentes no poder dos dois estados. Minas, que era a importante produtora de leite, e São Paulo, que possuía a maior parte da produção de café, eram os estados com maior controle da política do país. Eles eram os mais influentes. E eles se uniram com o objetivo de possuírem controle da sucessão presidencial, alternando entre dos candidatos dos dois estados no poder. Os dois tinham grande poderio econômico e interesses políticos semelhantes. Então, eles praticavam esse revezamento por conta disso. Tiveram alguns problemas durante esse período da República Oligárquica, que foram os movimentos sociais, rurais e os urbanos. Para que fosse
para que a dinâmica instaurada na República Oligárquica pudesse rodar, digamos assim, a população que fosse fora do eixo urbano e que não tivesse na região sudeste praticamente não existia para eles. Então eles não se importavam com essas pessoas. E desde a proclamação da República, essas pessoas ficaram ao relento e marginalizadas pelo governo, ou seja, totalmente abandonadas pelo governo. Então, em meio às regiões rurais, surgiram algumas manifestações de descontentamento. Primeiro teve Canudos, de 1896 até 97, um aninho só, que foi liderada por Antônio Conselheiro. E a manifestação tinha caráter messiânico, ou seja, os seguidores acreditavam que mudanças radicais na Terra era a eterna salvação no céu. Então, eles organizando uma mudança radical aqui, uma mudança significativa na Terra, eles teriam a sua salvação. Canudos era uma comunidade que começou muito pequena, mas foi crescendo rapidamente com o número de sertanejos que fugiam da miséria no interior da Bahia. E ali nessa aglomeração de pessoas encontravam um refúgio. Por quê? Como eu falei, o governo largou a população que era fora do Sudeste, então as pessoas começaram a caçar algum lugar que se importasse com elas e lugares que elas conseguissem viver melhor do que na localidade delas. A comunidade era autossuficiente, ela não dependia do governo, nem nada do tipo, e tinha sua própria administração e segurança. O beato Antônio Conselheiro era um crítico da República Brasileira e da atuação da igreja, que agora estava muito longe do Estado, desde daquelas aulas passadas que a gente tinha falado. Que o Estado tinha quebrado com a igreja não fazia mais parte do Estado. Com as suas pregações de palavras de Deus e as suas insatisfações sociais, atingiram cada vez mais pessoas e um processo de repressão começou. O governo começou a reprimir a comunidade de Canudos porque viu ali uma ameaça ao seu governo. E durante um mês a comunidade foi atacada a mando do governo por tropas militares armadas, mas perderam nas suas 3 primeiras incursões. Até que o ministro da Guerra reuniu 7.000 homens armados que bombardearam a comunidade de Belo Horizonte, matando todos os habitantes de Canudos. Então, eles aguentaram um tempinho ainda durante esse 1 ano. E a Guerra dos Canudos deu origem a um dos clássicos da literatura, que é do clássico da literatura brasileira, o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Contestado. Vamos lá. Paraná e Santa Catarina. A área entre Paraná e Santa Catarina era muito disputada porque lá tinha erva mate e madeira e foi interditada com autorização do governo para um projeto de uma empresa norte-americana construir uma ferrovia, estrada de ferro. E para realizar essa obra, ele precisou desapropriar uma larga faixa de terra. Então ele teve que se apropriar de muitas terras, se apropriar de terras de muita gente dali, e atingiu significativamente. Para realizar essa obra, ele desapropriou uma larga faixa de terra e atraiu um contingente significativo de gente para suprir as necessidades de mão de obra da construção da rodovia. Os poceiros e pequenos fazendeiros que viviam da exploração da terra e de madeira acabaram sendo expulsos, porque afinal o governo se apropriou das terras. Um líder semelhante ao que a gente acabou de ver, Antônio Conselheiro, surgiu e foi José Maria. E com toda aquela população desabrigada, começou uma comunidade com os mesmos princípios messiânicos. O governo temia que a situação fosse ficar igual a Canudos, então agiu rapidamente enviando expedições para atacar a comunidade que José Maria tinha feito. Mas eles resistiram aos ataques até que em 1914, durante o mandato de Venceslau Braz, 6.000 soldados armados se dirigiram até o povoado e a resistência durou mais 2 anos. Foram 2 anos de batalha até a Guerra dos Contestados, a Revolta dos Contestados chegar ao final. Bom, aqui eu acho que vocês já viram em alguma novela ou algo do tipo, o cangaço. Eu lembro que teve uma novela da Globo que falou sobre isso. O que eles eram?
como eles surgiram, de onde eles vieram. Eles são desde o Brasil Imperial, mas foi sobre o período republicano que teve seu apogeu. Afinal, a população do Nordeste, nordestina e Norte, o pessoal que não era da parte do Sudeste, estavam largados, largados pelo governo. Então eles tinham que arrumar algum jeito de se manter vivo, né? O que eram os cangaços? Era um grupo armado de nômades que andavam pelo sertão, que atacavam cidades e fazendas para se manter. Ele se tornou temido e ganhou inclusive força política através de alianças com chefes políticos. Então, um exemplo de uma dada localidade, um dado coronel, firmava um acordo com esses caras para se manter ali. Então eles usavam os cangaceiros como uma arma do medo, para ninguém se rebelar contra eles na sua localidade. O primeiro foi Antônio Silvino, foi conhecido como o governador do sertão, mas entre 25 e 35 surgiu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e seu cangaço marcou o período do Nordeste, até a sua morte de 1938, que também marcou o final do cangaço. Aqui, como eu falei, nós vamos ter o urbano. Também tiveram movimentos sociais urbanos. Vamos lá. Descontentamento social atingiu também os centros urbanos da época, e as manifestações urbanas mais emblemáticas da República Velha são, primeiramente, a Revolta da Vacina, em 1904. Como que aconteceu? A população do Rio de Janeiro sofria decorrente das consequências da urbanização desenfreada e desassistida. Era muito comum que os moradores dessas áreas urbanas estivessem expostos à proliferação de diversas doenças, como varíola, febre amarela e leptospirose. E por quê? Quando eles começaram a urbanização, eles foram renovando os prédios e jogando a população cada vez mais longe. E eles acabaram indo para montando, como que é o nome? Esqueci, cortiço. Começaram a montar os cortiços. E lá era uma aglomeração imensa de pessoas e saneamento básico não existia. Então, era muito propício para a proliferação dessas doenças. Vendo toda essa situação, o governo decretou a vacinação obrigatória contra a varíola em novembro de 1904, que foi comandada por Oswaldo Cruz. A imposição gerou indignações, principalmente pela ausência de esclarecimento à população sobre o porquê deles estarem sendo vacinados e os efeitos que essas vacinas poderiam ter no corpo deles. A reação popular foi agressiva e as ruas cariocas foram erguidas barricadas, prédios públicos e postes foram depredados e houveram várias mortes e feridos de ambos os lados. Então, uma medida que era para ser para salvar pessoas acabou matando mais ainda. Próximo, Revolta da Chibata. Foi uma manifestação de marinheiros contra castigos corporais adotados para punir a tripulação. E isso foi um costume herdado da prática da escravidão, que os donos de escravos faziam isso com seus escravos para punir sobre devidas ações deles. Da onde veio o estopim? Após a morte de Rodrigo Menezes, morreu açoitado na frente de sua tropa, João Cândido, que era um almirante negro, organizou uma rebelião que rapidamente tomou maiores proporções. Então, após esse cara se levantar contra os seus superiores, vários navios começaram a se rebelar e tomar conta da tripulação toda. Até que em novembro de 1910, os navios se posicionaram na bacia do Rio de Janeiro e ameaçaram atirar contra a sede do governo. E para eles não atirarem, eles reivindicaram o fim dos castigos corporais, o aumento da remuneração dos marinheiros e a melhoria da alimentação das tropas, que era muito precária. O governo aceitou essas exigências, afinal, eles iam destruir a central do governo total, mas ainda assim, prendeu João Cândido e mais alguns líderes dessa revolta. E apesar disso, a rebelião dos marinheiros trouxe vários resultados e rompeu com a prática desumana dos castigos corporais na marinha. A terceira... Espera aí um pouquinho. Nathan. É que tinha
áreas que ainda seriam importantes para eles. E se eles se tornassem sozinhos uma república, eles iam ter muitos inimigos em volta. Entendeu? Se eles segregassem. Ia ser pior. Bom, greve dos operários, 1917, ano da Revolução Russa. O Brasil começou a uma tentativa de embranquecimento da população, afinal a maior parte da população daqui eram os escravos que foram trazidos. E para isso ele facilitou e promoveu a imigração de diversos estrangeiros, principalmente os italianos. E essa população representava uma boa parcela dos operários no Sudeste e trouxe para cá, para o Brasil, muitos ideais europeus, como o anarcossindicalismo, anarquismo e socialismo. Diante das condições de trabalhos desfavoráveis e jornadas muito extensas, salários baixos e perspectivas de melhora de vida sem perspectivas de melhoras de vida, os adeptos a essas ideias anarcossindicalistas, anarquistas e socialistas promoveram diversas greves em São Paulo, que rapidamente se espalharam por outras cidades e estados, até que a maior parte das áreas operárias estivesse praticamente paralisada. Então, startou em São Paulo, na cidade de São Paulo, e foi se espalhando por todas as áreas industrializadas, e quase toda a linha de produção parou. O governo teve uma resposta violenta e as greves foram duramente reprimidas, mas elas continuavam acontecendo. Eles não paravam, não importa o quanto o governo batesse neles. Então, após várias negociações, foi acordado para a população operária um aumento de 20% nos salários e a liberação dos grevistas que foram apreendidos. Aqui tem uma figura dos operários que se recusavam a trabalhar, certo? Próximo. Isso aqui vocês vão ver melhor em literatura. Eu só vou dar um contexto geral porque foi nessa época. Em 22, aconteceu a Semana da Arte Moderna e foi um evento muito importante para o movimento artístico brasileiro e marcou a mudança de paradigmas para uma parcela da sociedade. A exposição contou com produções de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e os escritores Mário de Andrade, Menotti del Pichia, Graça Aranha, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade. E tinha como objetivo começar no país uma nova forma de representar e aceitar a sua cultura, criando a própria identidade artística. O movimento refletiu a transição do Brasil agrário e patriarcal para o Brasil moderno, agora com a industrialização. E que já estava desgastado com a política oligárquica, mas foi duramente criticado pela imprensa da época. Bom, depois de todos esses movimentos, vamos para a economia oligárquica. O café, cuja a expansão caracterizou a economia brasileira na segunda metade do século XIX. Ou seja, o café carregou nas costas, praticamente, a economia brasileira nesse século, e foi a base para a sustentação da República. Concentrada nos interesses da elite brasileira, a economia do país atravessava os efeitos do surto industrial provocado pela Primeira Guerra Mundial, e por falta das importações dos países que estavam em guerra, criou condições para o desenvolvimento das indústrias nacionais. Os importantes aspectos dessa economia foram o Funding Loan, que o presidente Campos Salles renegociou uma grande dívida externa do Brasil com seus credores, e era um trato com um empréstimo de 10 milhões de libras, mas ele pegaria 10 milhões de libras, mas o país não iria contrair mais empréstimos. E teve um probleminha aqui, que a superprodução do café fez com que os preços caíssem nessa época. Então foi feito o convênio de Taubaté. Os cafeicultores exigiam que o governo federal auxiliasse a alta dos preços, porque a produção estava muito elevada e, consequentemente, os preços caíam. E como que eles iam manter essa alta do café? O governo compraria e estocaria os excedentes da produção. Que não fosse vendido, eles estocariam.
E o tratado foi firmado entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E, consequentemente, o governo federal teve que aceitar. Né? As oligarquias comandavam tudo. A influência deles era muito alta na política. Mercado da borracha. Em 1912, a procura do látex fez o setor do norte alcançar quase os números do café. E as exportações subiram, o que promoveu o desenvolvimento local do norte, principalmente Manaus. Agora a gente vai começar a sucessão presidencial. Eu vou falar de 4 aqui e o Rafa vai continuar com o restante dos presidentes. Primeiro tivemos Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Como eu falei, a República Oligárquica foi a passagem de poder das mãos dos militares para os civis. Foi o nosso primeiro presidente civil. E esse governo teve que dar o fim à Revolução Federalista que a gente falou na última aula, que, apesar de ainda estar existindo, tinha poucas forças, estava bem mais fraco, devido ao fim do mandato anterior. Eles não tinham mais tantos motivos para continuar, então eles foi enfraquecendo. Além de pôr fim desse problema interno, ele teve que resolver uma série de questões diplomáticas. Essas relações foram rompidas pelo governo anterior e alguns anos depois foram retomadas. Que foram as relações com Portugal. Esqueci de falar que era com Portugal. A renovação desses laços foi importante para que eles conseguissem reaver, junto com a Inglaterra, o controle territorial da Ilha de Trindade. Além disso, teve problemas fronteiriços com a Argentina, que foram resolvidos pela intermediação da política Grover Cleveland, do presidente dos Estados Unidos. A Guerra dos Canudos foi importante, fato desenvolvido durante esse governo. Foi no governo de Prudente de Moraes que aconteceu a Guerra dos Canudos, Guerra de Canudos. E após o fim dos conflitos, o presidente organizou uma cerimônia para aqueles que lutaram em Canudos, e nela um soldado, Marcelino Bispo, tentou assassinar o presidente, e ele, após o atentado, ficou com medo de um golpe militar e declarou estado de sítio, e promoveu perseguições contra os seus opositores. Campos Salles. As ações desse presidente se concentravam em recuperar a economia do Brasil, que foi prejudicada pela política do encilhamento. Essa política fez com que o Brasil recorresse a imensos empréstimos com a Inglaterra e aumentando consideravelmente a nossa dívida externa. E por isso o governo se preocupou em amenizar esse efeito com o acordo que eu falei anteriormente, o Funding Loan, além da renegociação da dívida externa. Campos Salles combateu a inflação e a desvalorização da moeda, não emitindo mais e retirando grande parte da circulação. Porque, como a gente falou na política do encilhamento, eles estavam emitindo muito papel moeda. E isso foi aumentando a inflação do país. Outras atitudes feitas por esse presidente foi o saneamento econômico, que foi a redução de despesas e o aumento das receitas através da criação de uma série de novos impostos. Então, ele reduziu as despesas governamentais e aumentou os impostos. Ele criou novos impostos para aumentar a captação monetária do governo. Essa carga tributária, essa carga de impostos, fez com que a população se descontentasse, que o aumento da carga tributária, o aumento dos impostos, fez com que a população ficasse descontente, e mesmo tendo seus preços caindo.
menos tendo os preços das coisas caindo. E, além disso, eles reclamavam da pobreza e das más situações que eles viviam, de trabalho ou a rotineira mesmo. Para garantir que ele se mantivesse no poder, ele desenvolveu a política do favorecimento entre o governo central e os governadores dos estados. E após o mandato presidencial de Campos Salles, ele ainda virou senador de São Paulo e, após isso, diplomata na Argentina. Próximo presidente, Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Aqui, ó, Natan. Estado de sítio. Instrumento burocrático e político em que o chefe de Estado suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Trata-se de um recurso emergencial que não pode ser utilizado para fins pessoais ou de disputa de poder, mas apenas agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade de eficiência do Estado. Então, ele retirou o poder legislativo e judiciário para que ele conseguisse agir livremente, sem nenhum impedimento. Certo? Esse era o estado de sítio. Ele dá plenos poderes para o presidente. Certo? Beleza. Oxi. Ah, não tem problema. Qualquer coisa eu abro o microfone e tá suave. Tá. Bom, Rodrigues Alves foi mais um dos presidentes beneficiados pela política dos governadores. E o novo presidente era um competente integrante das oligarquias cafeeiras. E essa gestão foi visivelmente beneficiada pelo bom momento da economia agroexportadora naquele período. Então, ele entrou no momento bom, porque a economia estava girando devido à grande exportação agrônoma. Ele que implantou o projeto de modernização no Rio de Janeiro com moldes europeus. E esse projeto foi realizado graças a uma série de desapropriações e expulsão de populações pobres do Rio de Janeiro de seus casebres e cortiços. Então, esse começo de modernização expulsou a população pobre e foi cada vez mais jogando elas para as divisas, foi tirando elas do centro, o que acarretou naquele amontoado de pessoas e os morros. Isso acabou viabilizando mais ainda, tipo, não viabilizando, mas aquela mesma situação que eu comentei da revolta da vacina. Grande aglomeração de pessoas, sem saneamento básico, e isso viabilizava a disseminação de doenças. Acabei de falar. Milhares de ex-escravos estrangeiros, pobres, se amontoavam em habitações precárias, desenvolvidas sem qualquer planejamento. E foi no comando de Rodrigues Alves que foi declarada a lei da vacina obrigatória. E, consequentemente a isso, foi organizada a revolta da vacina, como eu comentei há uns minutinhos atrás. A política externa empreendeu no processo de anexação do Acre, ele que roubou o Acre, que a região pertencia à Bolívia, mas boa parte de suas terras eram ocupadas por trabalhadores brasileiros envolvidos na extração de borracha. Para conseguir essa anexação nacional, o governo conseguiu firmar um acordo com a Bolívia, pagando uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Nos últimos anos de seu mandato, o presidente teve uma indisposição junto aos políticos que representavam os interesses da oligarquia cafeeira, e a diminuição dos preços no mercado internacional e a diminuição dos preços no mercado internacional e a superprodução de café do gênero agrícola incitavam os cafeicultores a elaborarem
um programa de auxílio aos produtores de café, chamado Convênio de Taubaté, que a gente viu agora há pouco. O presidente não concordou com a proposta, alegando que essa medida iria desprover os cofres públicos, mas, como é visto nessa aula, as oligarquias que mandam, as oligarquias têm uma influência esmagadora sobre o governo. Então, foi oficializado o Convênio de Taubaté entre os estados, os governos dos estados comprometidos. Foi Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Próximo slide. Afonso Pena. Foi de 1906 a 1909. Ele se deparou com uma situação econômica relativamente estável e resultado da administração anterior de Rodrigues Alves. Embora Afonso Pena tenha desejado promover a industrialização do Brasil, teve que se render aos interesses dos cafeicultores, visto que é através desses que o presidente foi eleito. Ele também foi beneficiado pela política do café com leite. Desenvolveu redes ferroviárias no estado da região sudeste e modernizou portos para melhor escoamento da produção de café. Para promover a entrada de mão de obra, o governo estimulou a grande imigração, principalmente dos italianos. Nesse período, os trabalhadores começaram a se organizar e reivindicar condições de trabalho, promovendo as primeiras greves da história do Brasil. Então, eles começaram desde daqui a promover greves, mas não tinha chegado ainda na proporção de 1917. Aqui ainda estava controlável, digamos assim. No governo de Afonso Pena, o exército passou por uma reestruturação em 1908, foi estabelecido o que a gente conhece até hoje, que é o serviço militar obrigatório. E o presidente veio a falecer em junho do mesmo ano, 1909, assim assumindo seu vice, Nilo Peçanha. Certo? A igreja mandava não importando a decisão do rei, a igreja mandava mais. Aqui é a mesma coisa, não importa o que o presidente quer, se for contra as oligarquias, ele vai ter que se render a elas.